Queridos irmãos e irmãs, agradeço-lhes por haverem aceito este convite para participar na obra de salvação de nossas famílias por meio deste trabalho de História da Família. Sou o Elder Marcos Aiducaites, do primeiro Quórum dos 70. Esta oportunidade que vocês têm de realizar uma feira de História da Família em sua estaca é única. Por meio dela, vocês podem aprender a respeito da nova tecnologia e dos métodos que a Igreja pôs à disposição de todos, tanto de membros como não membros, a fim de levar adiante a história da família e o trabalho no templo. Mas, acima de tudo, poderão sentir, por meio do Espírito, a importância de cuidarmos de nossos antepassados. O Salvador disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já se perguntou por que, entre os bilhões de pessoas neste mundo, foi-lhe permitido conhecer e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e ser batizado? O que é que o Pai Celestial espera de você? O Salvador fez sua parte. Ele pagou pelos pecados de todos. Ele iniciou a grande obra de pregação do Evangelho no mundo dos espíritos. Agora, a pergunta é: farei minha parte? Todos e cada um de nós somos conversos ao Evangelho, de uma ou de outra forma. Todos precisamos obter um testemunho pessoal do Evangelho de Jesus Cristo e alcançar uma conversão verdadeira. Um dos frutos desta conversão é um desejo sincero de compartilhar com nossos parentes e amigos queridos a alegria que sentimos. Temos amigos e parentes nos dois lados do véu. Muitos dos que habitam no que denominamos o mundo dos espíritos encontram-se, de acordo com as Escrituras, na prisão, sem poder gozar das bênçãos que oferece o plano de felicidade. Eles precisam de alguém que tenha a chave para abrir as portas do cárcere em que se encontram. Eu os imagino olhando pela janela e ansiando gozar as bênçãos daqui aqueles que já receberam as ordenanças e se mantêm fiéis estão recebendo. A chave desta prisão está em nossas mãos. Eles estão procurando comunicar-se conosco para que acionemos esta chave. O preso que se encontra no cárcere conhece a beleza do mundo que está do outro lado das grades. Sentimos o anseio que ele sente pela vida e liberdade que não goza mais. Os que já passaram para o outro lado do véu nos veem e veem também do mundo espiritual a beleza da vida que levamos com o Evangelho. Eles sentem a frustração desta alegria, já que a prisão priva-os de todas estas bênçãos e os limita devido à falta de um corpo físico. Eles são os que nos esperam ansiosamente. Como seus familiares, somos os únicos que possuímos a chave para abrir esta cela que impede seu crescimento espiritual. Ao meditarmos sobre a oportunidade que nos concede esta obra maravilhosa, chegam à minha mente as palavras de Elias, o profeta, a José Smith. Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Criamos este folheto simples, mas valioso, para ajudá-lo a voltar seu coração a seus pais. Nele você poderá incluir histórias valiosas de cada um deles e coletar os dados que lhe permitirão realizar as ordenanças no templo. Convido-o a preenchê-lo e a sentir a alegria de saber que seus familiares do outro lado do véu começam a ter esta ligação com você. Podemos também, como igreja, fazer muito para que o mundo não seja amaldiçoado, tanto deste como do outro lado do véu. O Senhor espera que assumamos nossa responsabilidade e recebamos a alegria que Ele tem preparado para aqueles que o servem. Nossos templos deveriam ser autossuficientes, e isto só é possível se realizarmos as ordenanças por nossos antepassados.
permitam-me dar-lhes 3 ideias de como abrir estas celas da prisão e, ao mesmo tempo, alcançar a autossuficiência em nossos templos. Os jovens são a chave. Os jovens comparecem com frequência ao templo a fim de realizar batismos vicários. Que bênção seria para eles se cada vez que comparecessem levassem nomes de seus próprios antepassados. Se pelo menos cada um deles procurasse as informações sobre seus parentes que já partiram para o outro lado do véu e a cada vez que fossem ao templo realizassem a obra por eles, teríamos mais jovens convertidos por meio da influência do Espírito que eles experimentariam. Vejam um exemplo desta jovem de El Salvador. Tenho o desejo de continuar a frequentar o templo e fazer o trabalho por meus parentes. Porque a experiência com minha avó foi maravilhosa. Foi algo inigualável. E sentir a presença do Senhor em sua casa foi como saber o que é literalmente a casa do Pai Celestial, que seu Espírito está lá. Não apenas seu Espírito, mas que Ele está lá literalmente nos acompanhando. Eu não sabia que já poderia fazer o batismo por minha avó, porque eu não havia perguntado. Então, no dia que nós fomos ao templo, o irmão para quem eu dei o cartão me disse que nós já podíamos fazer o trabalho naquela hora. Então, me deram um nome e eu pude fazer o trabalho por ela. Quando entrei na pia batismal e disseram o nome da minha avó, senti como se ela tivesse aceitado o trabalho que foi feito por ela. Naquele momento, senti que valeu a pena esperar. Foi um belo sentimento, porque no momento em que eles me confirmaram por ela, senti o quanto tinha ajudado a minha avó. Sei que a ajudei muito. Sei que esse trabalho é verdadeiro. Sei que o trabalho do templo é verdadeiro e que realmente une as famílias. Sei que o templo é um lugar maravilhoso. Sei que fui apenas algumas vezes fazer o trabalho, mas sei que as pessoas podem ser unidas para sempre. Este é verdadeiramente um trabalho de amor por nossos antepassados. Que linda jovem! Posso imaginar como seria se cada um de nós tivéssemos nossos próprios filhos participando de experiências assim. Eu penso na minha própria filha, nos meus próprios filhos, ao ver esse testemunho lindo dela. Como será lindo o dia em que nossos jovens comparecerem ao templo acompanhados de seus pais, para realizarem juntos as ordenanças por seus próprios antepassados. Como será lindo o dia em que os jovens, ao irem com suas alas, levarem os nomes de seus avós, tios ou outros parentes que necessitem destas ordenanças no outro lado do véu. Queridos jovens, escutem agora com atenção quais são as bênçãos e promessas do Senhor através de um de seus servos escolhidos. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Que grandes bênçãos! E essas promessas não foram feitas apenas para os jovens, mas para todos os membros, incluindo os novos conversos. Os novos conversos estarão ansiosos para entrar no templo e mostrar os frutos de seu arrependimento. A cada ano, batizam-se na América Latina aproximadamente 175 mil pessoas. Se cada um deles fornecesse 6 nomes de seus antepassados, seriam mais de 1 milhão de novas ordenanças no templo. Vejamos agora como os irmãos desta ala ajudaram o casal Lopes a ir ao templo logo após o seu batismo. Encontramos essa família graças ao templo.
Um ano atrás, eles foram à visitação pública do templo. Lá tivemos a ideia de entrar para a igreja. Minha mulher e eu seremos batizados no próximo sábado. Também depois disso, e com mais um pouco de preparação e conhecimento, vocês vão se preparar para entrar no templo e ser selados como família. Como diz o hino que cantamos, as famílias poderão ser eternas. Como se sentem quando pensam em sua família e na possibilidade de ficarem juntos para sempre? Após o batismo, haverá uma pequena atividade sobre a história da família. A meta de ter essa atividade após o batismo é que eles possam entrar no templo imediatamente. Naquele momento, o testemunho deles será fortalecido e seus sentimentos pela igreja ficarão mais fortes. Desse modo, eles vão ser verdadeiros conversos. Quando fomos ao templo para sermos batizados em favor dos antepassados, tivemos uma emoção real, algo muito bonito, quase indescritível. Parece que entramos em outro lugar, um lugar fora deste mundo, um mundo diferente. Eu não achava que ia sentir esse espírito, mas senti. Quando eles saíram do templo, me disseram que estavam muito emocionados e que queriam voltar. Queridos líderes, por favor, atentem para os novos conversos em suas unidades. Voltem o olhar deles para o templo. Não há nenhuma razão para eles deixarem de visitar o templo imediatamente. Até mesmo no próprio dia de seu batismo, se for o caso, para estenderem as mesmas bênçãos que acabaram de receber também aos seus familiares, que já cruzaram o véu. Agora, para os adultos. Seus antepassados estão vivos. São pessoas, filhos de nosso Pai que está nos céus. Eles estão recebendo alegremente as boas novas do Evangelho e nós podemos fornecer as ordenanças que lhes permitirão gozar as bênçãos que nós temos. Vejamos juntos essa experiência desta família. Os missionários estão sempre procurando novas maneiras de aproximar-se das pessoas. Descobrimos que todas as pessoas, inclusive as que não são membros da igreja, gostam de falar a respeito da história da família. 10 anos antes do meu batismo, alguns missionários me visitaram e eles deixaram em mim um sentimento de que podíamos fazer o trabalho por nossa família, que poderíamos batizá-los. Isso realmente chamou minha atenção. Eu disse, vou batizar minha mãe. Então fomos e fizemos o batismo na Guatemala. O sentimento que havia, não queríamos sair daquele lugar. Fiz batismos por meus pais, por meus avós, alguns primos, tios. Eu estava ansiosa para fazer minhas próprias ordenanças. Um de meus filhos disse à minha esposa que nós nunca os convidamos para ir à igreja. Na segunda-feira, vamos reunir nossos filhos para que aprendam sobre a igreja por meio de nossa história da família. Vamos começar um álbum sobre nossos antepassados com eles. Esses álbuns são feitos com muito amor. Eles serão úteis para nossos filhos no futuro, para seus filhos, e serão como um legado dos nossos avós, nossos pais, e quem sabe que outras histórias vão haver lá. Tenho certeza de que eles sentirão que para saber quem nós somos, temos que saber de onde viemos e para onde vamos. Acho que o que aprendi é que a coisa mais importante são as pessoas e os sentimentos que elas têm pelos seus antepassados.
Em resumo, nós todos podemos gozar da influência maravilhosa do Espírito ao escrever as histórias de nossos antepassados, realizar a obra nos templos e ao contribuir para que os templos funcionem com as ordenanças realizadas pelos nossos próprios antepassados. Agora permitam-me dizer-lhes, irmãos adultos que estão aqui hoje, peguem o seu livreto Minha Família e comecem a preenchê-lo com sua família. Registrem as histórias que desejam transmitir às suas futuras gerações. Registrem as informações necessárias e logo gozem da bênção de levar esses nomes ao templo. Prometo-lhes que esta experiência edificará sua fé, seu testemunho e sua conversão. E agora, vocês jovens que nos acompanham hoje, tenho 2 solicitações que abençoarão sua vida e a de outros. 1. Cada vez que forem ao templo, levem os nomes de seus antepassados. Desta maneira, obtemos a bênção por inteiro. Vocês vão ao templo para realizar batismos pelos que partiram, e assim obtêm a primeira metade da bênção. E se realizarem a obra por seu próprio antepassado, obterão a outra metade da bênção. 2. Procurem logo alguma pessoa em sua ala e ajudem-na a preparar seus nomes para ir ao templo. Isso os ajudará a desenvolver amor por seu próximo e assim seguirão o conselho do Salvador, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora vocês, líderes, considerem o seguinte: deem oportunidade aos jovens para servirem sua ala como consultores de história da família. Vocês receberam o que chamamos de passaporte espiritual. Estudem-no e procurem a maneira de seguir os conselhos e instruções que ele contém. Peguem seu folheto Minha Família e comecem a preenchê-lo com sua família. Vão ao templo para realizar as obras por seus próprios antepassados e tenham sua própria experiência. Isto lhes dará poder para chegar ao coração de cada membro de sua ala e estaca. Assegurem-se de que cada pessoa tenha e utilize o folheto Minha Família. Alcançar a autossuficiência nos templos de sua região está agora em suas mãos. Vocês têm a chave. Estabeleçam suas próprias metas e desfrutem das bênçãos que receberão em sua vida. Irmãos e irmãs, eu presto meu testemunho a vocês, que esta obra é maravilhosa. Ela é de interesse do Senhor. O Senhor vai guiar os seus passos e a sua memória à medida que, interessadamente, procurem fazer a obra por seus antepassados. Eu amo o trabalho de salvação no reino de Deus e presto meu testemunho de que esta é, sim, a obra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.